José era o filho favorito de Jacó, o segundo mais jovem dos 12 filhos. Sua notável ligação com seu pai era simbolizada pela túnica de muitas cores, um sinal tangível do afeto especial que Jacó tinha por ele. Além disso, José tinha dons proféticos através de sonhos, o que aumentava a animosidade de seus irmãos. Um dia, enquanto procurava por seus irmãos, José torna-se vítima de uma ação traiçoeira de seus parentes que, movidos pelos ciúmes e inveja, o lançaram em uma cisterna e decidiram o vender como escravo para mercadores ismaelitas que estavam indo para o Egito. Assim, José foi levado para Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Após ser vendido como escravo, José encontra-se em solo estrangeiro, na casa de Potifar. Longe de sua terra natal, ele é confrontado com uma série de desafios que testariam não apenas suas habilidades, mas também sua integridade moral. A descrição em Gênesis capítulo 39, versículos 2 a 6 destaca que, mesmo em meio às dificuldades da escravidão, a presença de Deus com José é notável. Ele prospera nas responsabilidades confiadas a ele, ganhando a confiança de Potifar a ponto de ser colocado no controle de toda a casa. No entanto, a história toma uma reviravolta quando a esposa de Potifar, seduzida pela beleza e integridade de José, tenta envolvê-lo em um relacionamento impróprio. José, contudo, permanece inabalável em sua fidelidade a Deus e em sua integridade moral. Ele recusa vigorosamente os avanços da mulher de Potifar, escolhendo honrar seus princípios em detrimento de qualquer ganho passageiro. Essa decisão, embora nobre, leva a uma falsa acusação. A esposa de Potifar, em sua raiva e desgosto pela rejeição, distorce a verdade, acusando injustamente José de tentativa de agressão. Potifar, confiando cegamente em sua esposa, manda José para a prisão. Assim, Gênesis capítulo 39, versículos 20 a 23 nos apresenta a cela escura que se torna o próximo capítulo na vida de José. Enquanto está na prisão, o texto bíblico não nos deixa esquecer que Deus continua a orientar sua jornada. Gênesis capítulo 39, versículo 23, destaca que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava sob a responsabilidade de José, porque o Senhor estava com ele. José continuou a mostrar seus dons interpretativos de sonhos. Ele interpretou os sonhos de 2 servos importantes do faraó, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. Essa parte da história é encontrada em Gênesis capítulo 40. Ambos os servos do faraó, enquanto estavam na prisão com José, tiveram sonhos perturbadores. José, inspirado por Deus, interpretou com precisão esses sonhos, prevendo o futuro de cada um deles. O chefe dos padeiros recebeu uma interpretação sombria, indicando sua iminente execução, enquanto o chefe dos copeiros ouviu uma interpretação mais otimista, indicando sua restauração à posição anterior, junto ao faraó. Essas interpretações provaram ser verdadeiras, e o chefe dos copeiros foi restabelecido em seu cargo. Porém, mesmo após ajudar o copeiro, José é esquecido na prisão por mais 2 anos. Mas quando o faraó teve sonhos perturbadores, o copeiro se lembrou de José, e ele foi chamado para interpretar os sonhos do faraó. Diante do faraó, José escuta atentamente os sonhos misteriosos. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Gênesis capítulo 41, versículos 17 a 24. A leitura bíblica em Gênesis capítulo 41, versículos 25 a 36 descreve vividamente como José,
confiando na sabedoria que lhe é dada por Deus, revela o significado dos sonhos ao faraó. Esses sonhos proféticos indicam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. José não apenas interpreta os sonhos com clareza, mas também apresenta um plano sábio para lidar com a crise iminente. Ele sugere que, durante os anos de abundância, o Egito armazene uma porção significativa de alimentos para sustentar a população durante os anos de escassez. A impressionante capacidade de José de não apenas interpretar os sonhos, mas também propor soluções práticas, cativa o faraó. Diante desse talento extraordinário, José é elevado a uma posição de grande autoridade e responsabilidade, sendo nomeado governador sobre toda a terra do Egito. Os anos de abundância previstos por José se desenrolam, e a fome, conforme predito, atingiu a terra, porém no Egito havia mantimentos. A notícia desse mantimento se espalha para além das fronteiras do Egito, chegando até Canaã, a terra natal de José e sua família. Quando a fome atingiu Canaã, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de comida. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Entretanto, José escolhe manter sua identidade em segredo e decide testar seus irmãos para avaliar se eles mudaram desde o tempo em que o venderam como escravo. Depois de testá-los, José revela sua identidade. "Cheguem mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores." Gênesis capítulo 45, versículos 4 a 9. Nesta leitura podemos ver que José perdoou seus irmãos pelo que fizeram e, em um ato de reconciliação, trouxe toda a família de Jacó para viver no Egito. A vida de José, conforme narrada na Bíblia, destaca temas como perdão, redenção, providência divina e a capacidade de superar adversidades. Sua história é um testemunho de como os desafios que nos parecem incompreensíveis podem levar a um propósito maior, e como a fidelidade a Deus pode transformar situações difíceis em grandes bênçãos.